já que você mencionou o banqueiro, o que você acha da importância do filme Ainda Estou Aqui para a reabertura dos processos criminais da ditadura? O Flávio Dino reabriu o caso Rubens Paiva, né? Mencionou o filme, e na mesma semana em que o Braga Neto foi preso. Nós estamos acertando as contas com a tirania de 64? Isso é um bom momento da luta contra o fascismo no Brasil? Que bom, Haroldo. Com certeza, Haroldo. Eu tenho feito uns estudos e tenho publicado na minha coluna do ICL. Os militares, na verdade, a partir da ditadura militar, eles criaram o ordenamento jurídico cuja finalidade era torná-los impunes pelos crimes políticos durante a ditadura. A lei da anistia é um dos principais ordenamentos jurídicos, não é o único. Também está no AI-5. Nós sempre lembramos no AI-5 o artigo 10º, que trata da suspensão do habeas corpus. É correto. Mas não deixemos de ler o artigo 11, que diz mais ou menos assim: todos os atos praticados de acordo com este, todas as ações praticadas de acordo com este ato não podem ser julgadas, não podem ser responsabilizadas. Ou seja, impunidade total. A declaração do ministro Flávio Dino é de uma coragem cívica que eu acho que nem todos se deram conta, porque rompe com o pacto estabelecido pela lei de anistia, que é uma aberração jurídica, porque anistia quem não for julgado. E, sobretudo, na lei da anistia há uma expressão. Eles dizem, o período é 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79. Ora, por que 61? Porque logo após a renúncia do Jânio Quadros, as Forças Armadas começaram a conspirar para desestabilizar o governo João Goulart. Eles não deixaram ninguém de fora. E eles dizem assim, nesse período serão anistiados os crimes políticos. E eu vou dizer mais para você. O JK tinha anistiado quem tinha tentado os golpes anteriores. Isso, e que voltaram em 64. Exatamente isso. E voltaram em 64, exatamente. Inclusive um deles, que na época era um tenente-coronel da Aeronáutica, o Bournier, um dos maiores psicopatas que esse país conheceu. Quem começou, como brigadeiro, quem começou a torturar o Rubens Paiva foi o brigadeiro Bournier, anistiado pelo Jânio Quadros. Foi nas dependências da aeronáutica, de maneira bárbara, brutal, Stuart Angel Jones foi morto. E foi com instigação do Bournier que, posteriormente, matou-se a mãe do Angel Jones, a Zuzu Angel, num acidente forjado em São Conrado. Até me perdi aqui agora. Então, mas a importância. Então, a declaração do Flávio Dino de que assassinato e ocultação de cadáveres não pode ser incluído na lei de anistia é de uma coragem enorme, porque, veja, então, a lei de anistia diz: serão anistiados crimes políticos, vírgula, e os crimes conexos com este, vírgula. Aí, no parágrafo seguinte, eles explicam na lei de anistia o que são crimes conexos. Está lá. Não vou lembrar do texto literalmente. O sentido do texto é toda e qualquer ação associada a crimes políticos. O que é toda e qualquer ação, Haroldo? É tortura, assassinato de adversários, ocultação de cadáveres. Então, ao dizer isso, o Flávio Dino está retirando da lei da anistia essa introdução espúria de crimes conexos. É de uma enorme coragem. E uma coisa muito importante, o general Braga Neto não foi o primeiro general de 4 estrelas preso no Brasil, mas todos os outros, esse esclarecimento não é meu, é de um brilhante historiador, do Carlos Fico. Todos os outros foram presos por ordem do Executivo ou no âmbito da Justiça Militar. Esta foi a primeira vez que um general 4 estrelas é preso por investigação, por ordem do Judiciário, com apoio da Procuradoria-Geral da República, e quem o prende ou conduz à prisão não são agentes militares, mas agentes da Polícia Federal. É uma extraordinária novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Tá certo. Eu queria falar, eu gosto muito eu gostei do filme do Walter Salles, mas eu gostei muito do livro do Marcelo. E eu fiz uma resenha em 2015 sobre esse livro, e ele me impressionou muito porque, enfim, que no filme se perde um pouco a associação entre o Alzheimer da mãe e, digamos, o Alzheimer do país. O país tentando esquecer aquela ditadura. E a recusa do Marcelo me pareceu muito
foi uma coisa muito dolorida, né, fazer essa associação, mas brilhante. Essa resenha está no site, no Opera Mundi, quem quiser eu vou procurar. procurar. De fato, é brilhante a associação. Muito bom. Eu acho que o filme tem um mérito que o livro não tem, embora eu prefira o livro ao filme, João César, porque o filme ele resgata uma parte importante da vida do Rubens Paiva, que é um personagem que a ditadura não apenas tinha feito desaparecer com o corpo, mas tinha feito a imagem dele desaparecer. O Rubens Paiva, a gente não, a gente, claro. O que a gente sabia do Rubens Paiva era apenas, digamos, a gente, claro, algumas pessoas sabem mais, mas digamos, a massa das pessoas razoavelmente informadas sobre a ditadura sabia que ele tinha desaparecido. Não sabia que ele era um grande engenheiro, não sabia que ele tinha ligações políticas, e tudo isso tinha sido apagado. E o filme, o Walter Salles teve essa sensibilidade, tenho que embora tenha críticas ao filme, eu acho que esse é um papel fundamental do filme, é de resgatar uma parte da vida dele. Tem uma outra que ainda a gente vai precisar resgatar, que é a situação dele antes de 64, porque talvez ela explique, inclusive, o ódio que o filme não resgata. Mas uma hora a gente vai ter que fazer isso, porque o Rubens Paiva, antes de 64, ele foi um dos parlamentares mais importantes na defesa do Jango e das reformas de base, né? Então, essa parte política ainda está a ser resgatada. Mas, enfim, eu estou falando Haroldo, uma coisa bem importante para falar do Rubens Paiva, que é fundamental, você tem toda a razão. Ele não foi o presidente da CPI, mas foi o mais ativo membro da mais importante CPI que produziu um ódio mortal na direita brasileira. Ele foi o mais ativo membro da CPI que denunciou o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que de 61 a 64 teve a presidência do Golbery Couto e Silva, foi uma espécie de Brasil paralelo desses 3 anos, que tinha a principal função de produzir audiovisual para difundir a ideia de que havia o comunismo batendo na porta da esquina do Brasil. O Rubens Paiva foi o mais atuante parlamentar que levou ao fechamento do IBAD e à denúncia pública do IPES. Ele nunca foi perdoado pela direita por isso. Exatamente. E essa história ainda precisa ser contada na perspectiva do Rubens Paiva. Eu acho uma biografia do Rubens Paiva parlamentar. Espero que alguém esteja assistindo essa live e pegue essa missão, viu, João César? Ótimo. Talvez o próprio Marcelo. Mas vamos